Aí, Deu certo. Boa noite, tudo bom? boa noite, João. Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito bem. Já tem bastante gente aí com a gente, né? E bastante gente entrando. Gente, obrigado pela presença de todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos, viu? Obrigado pelo prestígio. Estamos aqui para somar com vocês, acrescentar com vocês, né? Hoje eu e João somando aí os nossos esforços. Então vamos lá, gente. Né? Já temos um número legal de pessoas e a gente pode começar. Né? Bom, o tema da live de hoje é depressão em tempos de Covid, né, gente? Depressão em tempos de isolamento, não é isso, João? Isso mesmo, Marcelo. Muito bem. E o meu convidado de hoje, gente, é o meu amigo psicólogo João Roque, psicólogo clínico, psicólogo cognitivista, né? Psicólogo da clínica Marcelo Parazzi, né? Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás, porque realmente é uma pessoa que quando a gente conhece também pessoalmente, é uma pessoa que agrega bastante na vida da gente, né? Um ótimo ser humano, né? E também é um ótimo profissional que agrega muito para a nossa clínica, né? Somando lá as forças entre todos os profissionais da nossa clínica em benefício de todos os nossos pacientes, né? João, então, cara, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela aceitação do meu convite para esse encontro, viu? Obrigado Marcelo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo momento e obrigado pelas considerações e qualquer reciprocidade é verdadeira também. Legal, João, muito obrigado, cara, muito obrigado. Muito bem, João, vamos começar então, né, a nossa live. Gente, só antes de colocar a primeira pergunta para o João, quero dizer para vocês assim que nós temos quatro grandes questões a respeito de depressão e, COVID, e tempos de isolamento para compartilhar com vocês, e que duas dessas questões serão abordadas pelo psicólogo João e duas dessas questões serão abordadas pelo psicólogo Marcelo, tá? Por mim. Ah, antes de mais nada, gente, a gente pretende fazer uma apresentação para vocês em mais ou menos 40 minutos, tá bom? E depois deixar uns 15 minutos mais ou menos para as perguntas de vocês que daqui a pouco começam a entrar aí, né? Ah, e deixar uns 5 minutinhos para considerações finais, onde eu quero falar um pouquinho para vocês do meu blog, tá? Do nosso blog, né? Do blog da Clínica Marcelo Parazzi. Eu quero informar para vocês o tema da próxima terça-feira e o convidado especial também que eu vou ter aqui com a gente na próxima terça-feira, tá? Então tem coisas muito legais aí para a gente compartilhar até o final desse encontro, tá bom? João, vamos lá para a primeira questão, então? Vamos para a João, primeira. fala um pouquinho pra gente, cara. E aí, o que é depressão, né? Ou o que são as depressões, mas a gente vai, de uma maneira resumida aqui, é claro, falar sobre isso, né? O que é depressão? Legal, Marcelo. A pergunta de 1 milhão, né? A primeira pergunta. É E eu verdade. acho que é muito legal, eu acho que é muito bom a gente conseguir tratar esse tema, né? Falar sobre a depressão, o transtorno depressivo em si, não só por uma coisa que a gente vem, eu acho que desconstruindo ao longo dos anos, mas principalmente a repercussão hoje na nossa sociedade, né? A gente tem o último prospecto, a gente tem quase 350 milhões de pessoas com com depressão no mundo. Né? E até a OMS fala que vai ser uma das doenças que mais vai tirar as pessoas do trabalho e que mais vai acometer nessa nossa próxima década. E o que é a depressão? Né? A depressão ou o transtorno depressivo, ele é uma alteração de humor. Né? E o que é essa alteração de humor? É essa queda abrupta, né? Que acontece com a tristeza, com a angústia, né? Com esse processo diferente da tristeza que muitas pessoas acabam
associando muito a tristeza à depressão. A tristeza é uma situação mais pontual, mais momentânea, que pode ter alguma situação que pode desencadear, e a depressão é algo mais profundo, algo mais intermitente e persistente, que acontece no mínimo nas últimas, no mínimo por 2 semanas e pode se agravar aí por meses e anos se não tiver um tratamento adequado. Então ele vai envolver, eu acho que 4 grandes aspectos na depressão, como um processo não só de uma baixa energia, então a pessoa pode ter uma fadiga, pode ter um cansaço muito maior, um humor muito mais depressivo, né? Diminuir a energia mental, que muitas vezes leva a uma dificuldade de concentração, um raciocínio mais lentificado, né? Diminuição do prazer, que isso muitas vezes diminui aquele lado colorido da vida e que a vida vai trazendo mais cinza, com menos gostos, né? Com mais angústia, com mais apatia, né? E pode desencadear até alguns prejuízos mais sociais, com perda do trabalho, perda de relações familiares e cada vez mais a pessoa se isolando, cada vez com menos esperança de conseguir lidar com as situações do seu dia a dia. E que muitas vezes a gente sabe que pode levar até um pensamento mais suicida ou até ideações suicidas. Que inclusive, Marcelo, eu estava dando uma lida antes e eu estava vendo que uma pessoa com depressão pode aumentar até em 20 vezes mais o quadro de um risco de suicídio. Né? Como a depressão ela é importante no nosso dia a dia e o quanto que isso pode trazer. Né? Uhum. Muito bem, João. Legal, muito bem colocado por você. Realmente, né, rapaz, quantas e quantas pessoas que infelizmente a gente chega, né, pra gente a respeito do suicídio, que não tinham, né, e que não tem por trás mesmo um quadro depressivo, né? É uma doença realmente muito incapacitante, muito invalidante, né? E é um grande mal, né, do nosso século, realmente. Isso mesmo. E eu acho que é uma coisa legal também, Marcelo, a gente está falando bastante sobre o que é a depressão, né? Mas o que são esses causadores? Que a gente está falando bastante dos sintomas, bastante do que é demonstrado física e emocionalmente. Mas o que é a causa? Quais são os fatores, né, Marcelo? Muito bem, João, muito bem. Olha, muitas são as causas dessa patologia, né, dessa psicopatologia, dessa doença, né? Mas a gente separou aqui, gente, para vocês, né, João, 4 pilares, né, para exemplificar um pouquinho cada um desses 4 pilares como possíveis causas, né, que levam um indivíduo, que levam uma pessoa a desenvolver a depressão. Só antes de falar desses 4 pilares, gente, todo mundo que está aí junto com a gente, participando, muito obrigado pela presença, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, viu? E vocês podem ir colocando as perguntas de vocês, que ao final da live, né, mais na segunda parte da live, a gente vai tentar sanar todas as dúvidas de vocês, mas também eu queria pedir para vocês, fala um pouquinho quem são vocês, da onde vocês são, né? Qual que é a estrutura familiar de vocês, se vocês são casados, casadas, se tem filhos, quantos filhos. Conta aí um pouquinho pra gente, porque é muito legal conhecer um pouco mais de vocês, né? Saber um pouco mais desse perfil e desse público que tem compartilhado esse momento gostoso aqui de conhecimento e agradável com a gente. Tá bom, gente? Vão escrevendo aí pra gente. Vai ser sempre muito legal para depois, quando a gente revisitar a live, a gente poder dar uma atenção especial para esses comentários, tá bom? Contem um pouquinho sobre vocês. Bom, vamos falar então um pouquinho desses 4 pilares, né, João? O primeiro pilar, vamos falar do pilar, né, do fator genético, do fator hereditário. Então, gente, a depressão é uma doença que, né, pode ter aí uma carga genética, uma carga de hereditariedade, né, presente na vida da gente. E aí eu digo para vocês assim, que se algum de nós tiver ou um pai ou uma mãe, ou os dois, né, com depressão, a gente aumenta muito as chances de desenvolver depressão em algum momento da vida da gente. Se a gente tiver ou um pai ou uma mãe, não precisam ser nem os dois, e um avô ou uma avó,
né, não precisam também ser os dois, a gente aumenta ainda mais significativamente, desculpa, as chances e os riscos de termos depressão. Isso é bastante interessante, existe muito preconceito ainda em relação à depressão, né? E, gente, e dentro desse preconceito muitas vezes se acha, né, que a pessoa escolhe a depressão, escolhe aquele estado depressivo para fugir da vida, né? E esse fator genético hereditário, ele já vem desbancar esse tipo de preconceito, esse tipo de ideia, tá bom? Bom, o segundo fator, gente, tem mais relação com fatores estressores, tá? Como perdas de um ente querido, perda de um emprego, perda de um empreendimento, né? Abusos morais, abusos físicos, sexuais, que uma pessoa pode sofrer, uma pessoa pode passar. O estresse da vida da gente, né, João e gente? Hoje em dia a gente tem tantas exigências, tantos compromissos, tantas correrias, né? Então é uma vida estressada, essa vida que a gente leva, né? A gente precisa de estratégias para tentar combater esse estresse, mas esses todos também são fatores que podem nos predispor, né? Que podem nos inclinar a desenvolver a depressão, tá bom, gente? Então, eventos estressores aí que não precisa ser só na infância, tá? Infância, adolescência, vida adulta, ou até mesmo tem gente que não teve depressão a vida inteira, chega na terceira idade, né, na velhice, e acaba desenvolvendo, tá bom? Então, esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, gente, vamos lá. O estilo de vida, né? O estilo de vida conta muito. Então, quanto melhor o estilo de vida que eu tiver, mais prevenção à depressão eu tenho. Quanto pior, mais propensão ao desenvolvimento de doenças, né, de psicopatologias, né, de doenças mentais, eu tenho. E aí entra a depressão, naturalmente, né? Dentro dessa questão do estilo de vida ruim, gente, aí vai entrar sedentarismo, vai entrar má alimentação, vai entrar muitas vezes aquele indivíduo que troca o dia pela noite, né, que foge do sol, né, que vive à noite. O nosso organismo ele não está bem, ele está programado mesmo para viver durante o dia, o sol, e à noite repousar, né, dormir. Né? O indivíduo que vai utilizar substâncias em geral, álcool, maconha, cocaína, vai abusar bastante aí da sorte para desenvolver uma depressão. Então, esse aí é o terceiro pilar, né? O estilo de vida que pode nos inclinar ao desenvolvimento de uma doença como essa. E o quarto e último pilar que eu destaquei aqui para gente, para vocês, são as próprias alterações cerebrais que podem acontecer, né? Ou por desencadeamento genético, né? Por hereditariedade, ou até mesmo, por exemplo, pelo fator que eu disse antes, o próprio consumo de substâncias, né? De maconha, de cocaína ou de álcool em demasia na vida da gente. Então, esses fatores podem desenvolver alterações cerebrais na gente que vão ser mais ou menos assim. Podem matar neurônios, né, que são essenciais para a comunicação de todo o nosso corpo e também do nosso cérebro, e podem diminuir a incidência também de alguns neurotransmissores, que são importantíssimos para o equilíbrio, por exemplo, do nosso humor, não só, mas também do nosso humor, que são importantíssimos para a nossa memória, para a nossa atenção, tá? Então eu destaquei algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, a gente pode ter uma perda de serotonina. E se a gente tiver uma perda de serotonina, por exemplo, a gente vai ficar menos tolerante à frustração. Então, o indivíduo deprimido geralmente tem perda de serotonina, né? E é por isso que parece que qualquer coisa que a gente fale para esse indivíduo, né, cai como uma bomba no colo dele. E, de fato, isso é comprovado quimicamente, cientificamente, né? E ligado à baixa tolerância ou à diminuição da tolerância do indivíduo à frustração. Um outro neurotransmissor que tem baixa na doença é a noradrenalina. E se a gente tem menos noradrenalina, né, circulando no sistema nervoso central, nas fendas sinápticas, né, que a gente chama, por exemplo, a gente tem menos motivação e menos energia. Olha aí, o deprimido também é esse indivíduo que
não tem, muitas vezes, motivação para nada na vida. Depende do estágio, do nível da doença, é claro, mas muitas vezes pode atingir esse ponto de não ter motivação para nada na vida, né? Mas também não tem motivação porque também não tem energia, lhe falta realmente energia, vitalidade, tá? E um último neurotransmissor que eu destaquei aqui para vocês é a dopamina, né? Com menos dopamina no organismo, a gente vai ter menos concentração, a gente vai ter menos motivação também, e a gente vai ter menos sensações de prazer e de bem-estar, né? É por isso que a vida vai ficando cinzenta para a gente, né? Deixa de ser atrativa para a gente. E nada disso acontece com o deprimido, gente, porque ele quer, né? Isso acontece porque a doença, por todas aquelas razões que a gente destacou, vão se instalando, não é? E aí o indivíduo vai ficando com esse quadro cognitivo, emocional, comportamental, social cada vez pior, tá bom? É isso aí, tá? E agora eu vou passar a bola para o João, né, João? E vou pedir para o João falar um pouquinho para a gente, sobre depressão em tempos de isolamento, depressão em tempos de Covid, né? E aí, João, o que você conta para a gente? Perfeito. Eu acho que tem uma coisa da depressão, que eu acho que isso vai contribuir bastante para esse próprio processo do Covid, que são alguns pensamentos que vêm também, né? Com todas essas situações que você traz, com todos os eventos estressores que vêm contribuindo significativamente. A gente pode pensar um pouco na pessoa que já está num quadro depressivo, como uma pessoa que às vezes não teve alguma coisa que pode ter desencadeado, ou mesmo que tenha desencadeado, pode estar um pouco mais equilibrado, passando por tratamento, e às vezes essa acaba lidando de outras situações. Mas enfim, quando a gente Uhum, pensa muito em pensamentos, quando chegam em relação a ele, chegam muitas coisas com um processo muito de desesperança, com essas angústias, com essas preocupações que chegam, que vêm acontecendo. A gente vive um mundo, né, e a gente percebe hoje dentro de casa, até que esse próprio processo de isolamento social, que um dos grandes fatores, que bem o Marcelo disse, são os eventos estressores. E os eventos estressores, um deles é o próprio processo da nossa vida do dia a dia. É essa nossa correria de um lado para o outro, é estar sempre contra o relógio, é estar sempre dentro do tempo que nós nos programamos. E muitas vezes isso vai desencadeando em nós muitas angústias, muitas preocupações, muito medo mesmo do dia a dia. E isso muitas vezes, quando a gente chega dentro de casa, mesmo que a gente tenha dificuldade com isso, a gente ainda faz parte dessa rotina, a gente ainda faz parte desse nosso dia a dia. Quando a gente volta para casa, a gente quebra tudo isso. A gente quebra a nossa rotina de ir para o trabalho, a gente quebra a nossa rotina de ver os nossos amigos, a gente quebra a rotina de ver nossos familiares, a gente quebra a nossa rotina de sair para lugares que antes a gente saía, e isso muitas vezes vai trazendo consequentemente uma angústia, vai trazendo consequentemente uma dificuldade de lidar mesmo com essa rotina dentro de casa, com essa própria situação de que ou a pessoa mora sozinha, ou ela mora com os familiares, enfim. E dentro disso vão gerando muitas momentos ansiosos, momentos ociosos, que é a soma com o tédio, e muitas vezes a pessoa vai sofrendo. Né? Então, acho que a diferença entre a tristeza e a depressão é que a tristeza ela pode ser momentânea e que pode ser o gatilho do próprio corona. A gente, se ficar preso com as notícias, a gente vai vendo que os números de morte aumentam cada vez mais, de contaminados aumentam cada vez mais, a tristeza e a angústia disso aumenta cada vez mais. Uma pessoa pode ficar triste, e eu acho que isso é normal, isso acontecer com isso, é normal nós ficarmos preocupados com isso, mas muitas vezes, se a pessoa tiver um estado que já tiver uma predisposição genética, que já tiver uma dificuldade anterior mesmo ao próprio processo de isolamento, isso vai conseguindo um aumento de uma depressão, vai aumentando um próprio processo de uma apatia, de uma dificuldade de lidar com o dia a uhum, dia, vai aumentando o sono, né, tendo uma desregulação no sono, vai tendo um prejuízo na alimentação, vai tendo um prejuízo na concentração, e aí vai cada vez mais intensificando, né? Eu acho que esse próprio processo que a gente está falando, que é a depressão em si, né? Por isso que é tão importante a gente pensar no tratamento, por isso que é tão importante
criar uma rede sustentável para essa pessoa. Né? Eu acho que o Covid ele é muito importante se nós conseguirmos nos organizar. Se a gente não consegue se organizar, a gente acaba cada vez mais sucumbindo a isso. Né, Marcelo? E eu acho que, pensando um pouco nisso, a gente consegue, eu acho que até pensar um pouco sobre a forma das prevenções em si. Né? Eu acho que pensar um pouco na rotina, pensar um pouco no tratamento, pensar um pouco em como a gente pode construir isso. Né? E queria saber, né, Marcelo, como é que a gente pode prevenir isso? Como é que a gente pode pensar nisso? Muito legal, João. Só destacando um pouquinho do que você falou, achei legal quando você fala também da questão da desregulação do sono, né? E aí, né, gente, né, João, tem gente que na depressão vai dormir mais, se alimentar mais, né, até podendo ter uma compulsão alimentar, né, na depressão, para lidar com esse vazio, para lidar com essa falta de energia, né, para lidar com todo esse desconhecimento que vai acometendo ela. E tem gente que vai no contrário, né? Tem gente que vai dormir menos e vai se alimentar menos, vai ter uma perda de apetite. Então esses dois quadros podem acontecer, esses dois opostos podem acontecer num quadro de depressão, viu, gente? E aí, cada um vai ter um perfil, né, perfis e padrões aí de personalidade que vão mais inclinar para um tipo de resposta à depressão nesses sentidos e outro para outro tipo de resposta à depressão nesses sentidos. E pegando a bola aí que o João passou para mim, em relação à questão da prevenção, nós destacamos aqui, gente, para vocês, algumas dicas práticas, tá bom? Práticas e simples, tem muita coisa para a gente fazer diante aí de um quadro desse, né? E aqui são dicas que a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção e depois a gente vai falar um pouquinho de algumas dicas para quem já está ou para quem já pode estar num quadro. Lembrando sempre, gente, que quem tiver desconfiança que desenvolveu uma depressão, né, não se diagnostique. Use a sua desconfiança para procurar um psicólogo clínico habilitado, um psiquiatra, né, habilitado, para que você faça essas avaliações com um profissional habilitado, tá? E seja bem orientado. E se for isso mesmo, seja bem tratado. Depressão precisa de tratamento. Prevenção. Gente, exercícios físicos. Exercícios físicos são extremamente importantes para o nosso equilíbrio químico, para o nosso equilíbrio dos nossos neurotransmissores. Então é fundamental e é importantíssimo, do meu ponto de vista, para a vida de qualquer indivíduo, né? Para a prevenção de qualquer doença e para a prevenção da depressão, ou dos transtornos mentais, não é diferente. Gente, se exercitem fisicamente pelo menos três vezes por semana, tá bom? Façam o que vocês quiserem. Mexam o esqueleto como vocês quiserem, como vocês puderem. Não precisa ser naquela academia altamente elaborada. Se puder ser, legal. Se não puder ser, vamos pelo simples, vamos pelo básico, mas vamos nos exercitar. Essa é a primeira dica de prevenção. É prevenção e tratamento também, porque quem vai fazer um tratamento gradativamente precisa ir entrando nesse ritmo também, né? Outra coisa, nesses tempos de Covid, né, tem muita gente que tem tido dificuldades alimentares. Então, gente, uma dica, para a gente não desbalancear demais a dieta da gente, a dieta comum da gente, traça uma meta para vocês. Por exemplo, tá bom, então eu vou me permitir desbalancear um pouquinho, porque tá difícil mesmo esse momento, eu não quero me exigir demais, eu acho que a ideia não é se exigir demais mesmo, ok, mas traça então uma meta. Como que eu vou fazer então? Não, pelo menos 4 dias, pelo menos 5 dias, eu vou procurar me manter numa dieta saudável, numa dieta mais equilibrada, e depois eu vou me permitir me dar ali alguns luxos, alguns presentes, né, nesse sentido, tá? Então a dieta saudável, a alimentação equilibrada é super importante para a prevenção, né, dos transtornos também mentais, da depressão e também no próprio tratamento, tá, gente? Se tem dificuldade, procura, né, uma nutricionista, vai trocar uma ideia, não precisa entrar numa dieta super restritiva, não é disso que se trata, mas às vezes e muitas vezes a gente precisa de um encaminhamento
e de uma orientação que pode fazer toda uma diferença na vida da gente, tá bom? Bom, outra coisa que a gente destacou aqui importante, mantenha a sua rotina de hábitos e de horários o mais próximo possível, né, do seu estágio anterior, né? Então, se a gente está no isolamento agora, né, e antes eu acordava cedo e tomava um banho para me vestir e sair trabalhar, faça isso hoje, acorde cedo, praticamente no mesmo horário, tome o seu banho, se ele te faz bem no início do dia, se vista, né, como com aquelas vestes que vão te motivar e que vão te ajudar a se manter no prumo, né, a se manter o mais próximo da rotina anterior que você tinha, nesse momento desafiador e nesse momento difícil, tá? Mantenha os seus hábitos de higiene, né? Quem gosta de fazer a barba, quem gosta de aparar, né? Mantenha isso, porque isso tudo também contribui e ajuda com a nossa autoestima, né? Com a nossa energia. Isso é uma questão aí bastante importante. E olha, gente, uma outra questão bem legalzinha que a gente trouxe aqui hoje e que é muito simples de fazer. Estudos dizem para a gente, comprovam sobre a importância do sol na prevenção e no combate à depressão. E aí, o que esses estudos muitas vezes indicam? Da gente tomar um sol de 15 a 30 minutos, né? É aquele solzinho 1 hora depois que ele nasceu. Então vamos supor que amanhã o sol nasça às 6 horas da manhã. Um exemplo, tá, gente? Eu não sei ao certo que horas ele vai nascer amanhã, mas isso a gente consegue na internet facinho. Vamos supor que o sol nasça amanhã às 6 horas da manhã. Então, nós falaremos de tomar um sol de 15 a 30 minutos a partir das 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, das 7 às 7h15, quanto você puder, o quanto você conseguir, o quanto você suportar. E em tempos de Covid, em tempos de isolamento, dá muito bem para a gente, né, principalmente quem está em casa, dá muito bem para a gente conectar a rotina da vida da gente com isso, tá? O sol, gente, é muito importante para a regulagem de muitas coisas, né? Para a produção de vitamina D, que vai dar energia para a gente. Mas, por exemplo, o sol colabora demais também na produção, produção e equilíbrio de serotonina e de melatonina. Porque também a serotonina tem uma influência sobre a melatonina, né? A melatonina é a serotonina da noite, né? Basicamente, tá? Então o sol vai ajudar muito e vai auxiliar muito nisso, tá aí para todos nós, né? Como diz o outro, o sol nasce para todos, não é assim? Então vamos aproveitar o sol e vamos também prevenir e combater a depressão através dele, tá? Bom, e aí, gente, falando um pouquinho até mais aí, né, não é nem de prevenção, e aí entrando um pouquinho na área mais do tratamento, a gente queria, né, e a gente trouxe também aqui algumas dicas que a gente entende relevantes para vocês. O deprimido é um indivíduo, né, que tem muitos pensamentos negativos, tá? Então, assim, não é interessante combater os pensamentos negativos. Não é combater, minto. Combater é interessante. Não é interessante negar, desculpa, os pensamentos negativos, tá? Então, no primeiro momento, os pensamentos negativos, se estão presentes na vida da gente, ok, aceite, aceite. Não aceite esses pensamentos negativos como seus. Aceite esses pensamentos negativos como da doença. Esses pensamentos negativos não são meus. Esses pensamentos negativos são da minha doença, né? E há uma diferença entre mim e a minha depressão, entre mim e a minha doença. Eu não sou a depressão, né? Eu sou, por exemplo, o Marcelo que adoeceu, né? Mas esse Marcelo que adoeceu continua com uma série de potencialidades e de limitações, mesmo que nesse momento ele entenda que as limitações são maiores do que as potencialidades, tá? Então, primeira dica, aceita os pensamentos negativos. Segunda dica, tá, Marcelo? E aí, né, João? O que a gente faz com esses pensamentos negativos? Então, aceitamos os pensamentos negativos, tenta identificar quais são eles. O que tem passado pela minha cabeça que tem me deprimido, né? Que tem me angustiado, né?
que tem me deixado desesperançoso. A desesperança é uma marca muito grande, muito significativa dessa doença, da depressão. O indivíduo não vê perspectiva de futuro. Isso é muito complicado. Isso dificulta muito a evolução, né, do tratamento da doença. Porque para aquele indivíduo, naquele momento, talvez nada vale a pena, nada vai adiantar, né? Então, o que eu posso fazer? Identificar os meus pensamentos negativos e, gente, anotar. Fazer uma caderneta, fazer um bloquinho de nota ali, anotando os meus pensamentos negativos, né? Tá, Marcelo, João, o que a gente vai fazer depois da gente anotar esses pensamentos negativos? Nós vamos ensinar para vocês uma técnica, claro que de uma maneira mais simples hoje, superficial, né, gente? Que é a técnica de questionamento dos nossos pensamentos, que a gente pode chamar também aqui de uma maneira mais simples para vocês e para a gente, de contra-ataque. Então, os pensamentos nos atacam, eles invadem a nossa mente sem que a gente queira, sem serem convidados. A gente aceita, né? A gente entende que eles são diferentes da gente, a gente anota, a gente pensa sobre eles, a gente anota e aí a gente vai para o contra-ataque, né? E aí a gente separou aqui um exemplo para vocês, né? Que é assim, ó. Vamos supor um pensamento que a gente pode ter na depressão que fica mais ou menos assim, ó. Eu acredito, eu entendo ou eu sei que eu nunca vou melhorar. Isso daqui nunca vai me deixar. Isso daqui nunca vai passar, tá? A gente anota esse pensamento lá, né? Como que pode ficar o contra-ataque desse pensamento? Um exemplo, tá? Como que eu posso ter tanta certeza, né? Se eu já vi tantas histórias de superação por aí, né? Eu não vi só histórias de derrota por aí, também tem. Mas se eu já vi tantas histórias de superação por aí, de gente que já saiu de lá do fundo do poço, talvez até com menos condições sociais do que eu, como eu posso ter tanta certeza que de fato eu nunca vou melhorar nenhum dia? Esse é um primeiro questionamento que a gente tenta colocar um pensamento como esse que eu trouxe de exemplo aqui para vocês, que nós trouxemos, em xeque. Tá? E a gente pode fazer uma série de outros questionamentos. Puxa, a parte que me cabe dentro dessa melhora, qual é? O que eu posso fazer para tentar melhorar? Bom, hoje aqui a gente já viu uma série de dicas, né? E assim sucessivamente, tá, gente? Assim a gente vai. Claro, se o indivíduo está deprimido, como eu disse anteriormente, geralmente ele vai precisar de um tratamento, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Mas se o indivíduo está num estágio ainda leve de depressão, no início de um estado depressivo, muitas vezes essas dicas podem ajudar, não só a prevenir um agravo, né, um agravamento da doença, né, mas como também ajudar a pessoa a sair desse início de depressão, tá bom? Bom, e por fim, eu queria colocar assim para vocês uma técnica muito simples também, que é o indivíduo chegar no final do dia e se perguntar: como que foi meu dia? O que eu tive de positivo nesse dia? Por quê, gente? Existe uma distorção cognitiva, existe uma distorção de pensamentos muito atuante na depressão, tá? Que é o filtro negativo, né? Ou que é a visão de túnel, que faz o indivíduo, né, João, focalizar muito nos aspectos negativos. E muitas vezes aspectos positivos passam despercebidos, né? Então um exercício simples como esse, né, do que eu tive no meu dia de positivo, e às vezes até fazendo um diário de automonitoramento, que é quando você chega no fim do dia e você vai escrever um pouquinho do dia, que nos ajuda a lembrar, nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir, nos ajuda a imprimir as nossas impressões ali no papel e olhar por uma perspectiva, né, poderá nos ajudar a enxergar algo de positivo e quem sabe até nos surpreender, né, de vários aspectos positivos que podem estar contidos no mesmo dia, tá? Então essa é uma outra técnica que pode ajudar uma pessoa também. E aí depois disso e logo depois disso, é importante da gente sempre tentar ser grato, né? Pela vida que a gente tem, por aquilo que aconteceu naquele dia, por aquele movimento reflexivo que eu estou conseguindo fazer para tentar me ajudar, né? Sem se cobrar demais, cada um no seu movimento e cada um no seu tempo, tá?
Então, essas são algumas dicas. Eu acho que eu pulei uma dica anteriormente, João, mas que eu acho que é tão legal de falar, que eu queria só retomar para dizer aqui, finalizando a minha fala, que é, gente, se a gente não está muito legal, se a gente não está muito bem, importante também a gente colocar todos os dias, pelo menos um pouquinho, alguma coisa no meu dia que me chame atenção, que me estimule e que me dê prazer, tá? Qualquer coisa. Você gosta de ler? Deixou de ler por causa da doença, por causa desse momento? Então vamos tentar retomar, mesmo que você leia uma, duas, três páginas ao final do seu dia, no início do seu dia, como você quiser, mas se aproxime de uma atividade que te dê sentido e que te dê prazer. Lute contra a procrastinação, lute contra o deixar isso para lá, deixar isso para depois, tá? Então a gente precisa um pouquinho forçosamente trazer alguma coisa que a gente gostava e abandonou de volta, mesmo que seja uma, para isso nos ajudar a colorir a nossa vida e colorir, ou voltar a colorir devagarzinho, gradativamente, o nosso dia a dia. Então era um pouquinho disso aí, né, João, que a gente queria passar hoje para a galera, não é? Sim, sim, isso mesmo, isso mesmo. A depressão é um assunto muito vasto, né? Eu acho que a gente vai ter sempre alguma coisa para falar sobre ela. Então, acho que trazer esse assunto não mais como um processo de um certo preconceito da sociedade, mas entendendo o transtorno e a doença em si, eu acho que é extremamente importante para a gente conseguir difundir as dificuldades mesmo de quem sofre com isso, né? Perfeitamente, João. E eu já estou correndo a tela aqui, enquanto você falava, porque tem bastante comentário para a gente já começar, né, os comentários, viu, gente? Eu agradeço demais e a gente vai dar uma atenção para os comentários posteriormente, tá? E as perguntas a gente vai fazer agora, porque senão a gente não tem tempo de fazer tudo. Então vamos lá. Deixa eu ir rodando aqui. Tem bastante aqui. Marcelo, eu acho que enquanto você procura a pergunta, tem uma pessoa que me enviou, eu até comentei contigo, que eu acho que pode ser importante. Tem uma pessoa que eu atendo e que ela fez uma pergunta muito pertinente, que Tá, tem a ver um pouco, eu acho que não só com o processo da dependência química, mas também com a depressão, que é a diferença entre um sintoma de uma depressão pós-uso, que é o processo da abstinência, e a diferença com o próprio processo da depressão em si, os sinais, sintomas que isso acontece. E eu acho que isso é muito bacana. Muitas vezes, eu acho que isso é uma coisa que você diz também de alguns comportamentos ou uso de substâncias. Muitas vezes, quando a pessoa tem o uso de alguma substância, isso vai ter uma liberação química no cérebro, que é o sistema de recompensa, que vai ter uma produção de dopamina. Quanto mais a pessoa usar, mais aquilo vai gerar dopamina e mais o cérebro vai precisar, consequentemente, do uso. Por isso acontecem as fissuras e a abstinência. Quando a pessoa fica sem usar, o organismo ele continua pedindo aquilo. Então, muitas vezes, isso gera fissura. O que acontece? Quando a pessoa tem o uso muito alto de substância, isso provavelmente no outro dia, que a gente chama da reverdose ou a ressaca, é uma baixa produção de dopamina. E que isso pode gerar, muitas vezes, alguns sinais de depressão, como, por exemplo, algumas angústias, ou mesmo uma apatia, ou uma maior uma desregulação no sono, então a pessoa fica com muito mais vontade de dormir, e isso tem um próprio processo químico. A diferença entre uma pessoa que tem um transtorno depressivo e uma pessoa que tem um transtorno por uso de substâncias, que pode desencadear algum sintoma de depressão, ela é muito fundada na relação entre, enquanto a pessoa está em uso, é muito difícil a gente conseguir fazer um diagnóstico clínico, seja nós enquanto psicólogos, ou seja propriamente o psiquiatra que vai fechar esse diagnóstico. E por quê? Porque todas as reações pós-uso ou durante o uso podem ser em decorrência do uso. Por isso que a gente pede sempre que haja essa janela de pelo menos de 3 a 6 meses sem o uso para conseguirmos identificar
um estágio de depressão, seja ele no início ou seja ele num estágio mais avançado. Acho que isso é muito importante porque a relação do uso já tem consequentemente com a predisposição ou mesmo, na verdade, uma consequência de um sintoma de uma depressão. Né? Então, acho que essa pergunta foi bem importante. Bem importante mesmo, João, e concordo com o que você explanou, com o que você colocou. Acho que você atendeu essa pergunta do colega aí muito bem. E olha, a psicóloga Amanda, obrigado, viu, Amanda, pela sua presença. Ela colocou aqui sobre a pertinência da live. Que bom que você achou pertinente, obrigado. Né? A Sandra, oi Sandra, ela colocou que ela é mãe de 2 meninos, né? Sendo que o menor tem a síndrome de Asperger. Então essa é a luta da Sandra, né? E atualmente ela mora com a mãe dela, de 73 anos, e a mãe dela apresenta o quadro de depressão. Também apresenta um quadro de síndrome do pânico, né? E algum distúrbio do tipo aqui, demência. Obrigado pelo seu comentário, viu, Sandra? E força na luta aí com a mãe. Que bom que a tua mãe tem alguém como você ao lado dela, antenada, né? E fazendo o que pode, né? Para lidar com essa situação realmente aí bastante desafiadora, né? A Carol, oi Carol, comentou aqui que ela tem 4 filhos, que ela é gestora escolar, né? Ela é empresária, ela é esposa, já teve depressão pós-parto, é um tipo de depressão que acomete muitas mulheres, realmente, né? E no momento ela está num quadro de depressão e sinto que a pandemia contribui muito para isso. Obrigado pelo seu comentário, Carol, e siga em frente nos esforços que a gente entende que você já tem feito, né? E muito bem feito, aliás, viu? Parabéns e força. Temos aqui a Alice, que fala que é dona de casa, cuida do pai dela com 87 anos, obrigado pela presença. Às vezes eu toco aqui na tela, viu, gente? E ela sobe, depois eu tenho que consertar, é muito delicado isso aqui, mas a gente vai se ajeitando. O Tiago, oi Tiago. O Tiago coloca que ele é dependente químico em tratamento. Sou dependente químico em tratamento com o Marcelo, né? Ele coloca aqui. Minha esposa é paciente do João. Parabéns pela live. Um grande abraço, Tiago, Carol também, né? Que são aí os nossos conhecidos e lutam aí com a gente, né? Lutamos ao lado deles, eles lutam ao lado da gente, né? A Fernanda Correia, psicóloga, que participou comigo da live anterior, diz que é um pensar sobre o futuro sem expectativa boa. A gente comentou sobre isso, né, Fer? Você tem toda a razão. E a gente comentou sobre isso, de fato, sobre a live, né? Fernanda fala sobre o pensamento acelerado no futuro. Aqui um pouquinho mais ligado à ansiedade também, né, Fernanda? Vamos ver aqui. A Fernanda também fala que a pandemia não mata apenas pelo vírus, perfeitamente, né? Por isso tão pertinente esse nosso encontro, né, Fernanda? Daqui a pouquinho eu vou falar para a gente, viu, gente, o tema da próxima live, o meu convidado também, quem vai ser. A Carla, oi Carla, a Carla colocou aqui. E o que a gente pode fazer para não entrar em depressão tendo que ficar em casa, sem contato com outras pessoas ou fazendo exercício? Então, Carla, acho que talvez você tenha colocado até a pergunta antes desse último tópico que a gente abordou, mas é um pouquinho disso aqui que a gente sugere e que a gente orienta, que é o que a gente trabalhou ao longo do desenvolvimento da live, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. O Tiago, novamente, colocou aqui o combo psicólogo e psiquiatra é essencial para combater a depressão. Opte pelos excelentes profissionais da Clínica Parase. Obrigado, Tiago. Muito obrigado pelo prestígio, viu?
E aqui, gente, vamos lá que tem bastante comentário. Você não consegue ler os comentários aí, né, João? Ah, eu acho que eu não sei aonde você está, na verdade, aqui. Ah, entendeu. Não, então esquece porque, cara, É, tem não, tem muita coisa bastante coisa. pra perder. Eu acho que eu já pulei alguma coisa aqui, gente. Desculpa. A psicóloga Renata, oi Renata. Percebo também que se sentir útil de alguma forma ajuda quem está em depressão. Com certeza, né? Se as pessoas que estão do lado, né, conseguirem auxiliar essa pessoa a se sentir útil, importante no dia a dia para elas e para a vida delas, vai ajudar sim. O Bruno Pondi coloca aqui, o que acham dos grupos de apoio como o Abrata? Indicam algum grupo que esteja fazendo reuniões online para depressão, João? Você indica algum? Olha, tem alguns grupos, mas eu preciso dar uma pesquisada. Eu não vou falar agora. Eu sei que tem alguns com a Brata, tem alguns grupos também para transtornos bipolares também, mas eu não vou lembrar agora de cabeça. Eu vou dar uma pesquisada, depois eu passo para você, Marcelo, e aí eu acho que você pode até compartilhar. Mas se Claro, alguém tiver também, eu acho que o Abrata já é um grande grupo que vai conseguir auxiliar nesse momento como um atendimento online, ou mesmo a própria clínica, né? Nós temos aqui, fazemos atendimentos online também, que acho que contribui bastante nesse momento. exatamente. E Bruno, assim, a gente entende, eu e o João já conversamos muito sobre isso, né? Nós somos partidários dos grupos de mútua ajuda, né? E para doenças tão complexas, principalmente uma depressão, né, já num estágio mais grave, a própria dependência química já num estado mais grave, né, após uma internação, enfim, a gente entende, né, que entrar com apoio psicológico individualizado, com apoio psiquiátrico, né, que é a psicofarmacologia, o apoio medicamentoso, entrar com apoio de um grupo de mútua ajuda, né, onde você está lá com seus pares, né, vendo pessoas que estão lutando tanto quanto você, e isso apoia e dá muita força para a gente, e ao mesmo tempo vendo pessoas que estão superando e que estão melhorando, né, naquele quadro, também traz muita esperança, muito acalento. Então, né, João, somos muito partidários dos grupos de apoio, dos grupos de mútua ajuda, né? Eles são muito importantes. A psicóloga Perfeito. Renata comenta que nós somos ótimos profissionais, que confia muito na gente. Muito obrigado, Renata. Você também é uma ótima profissional. A Renata está terminando uma pós-graduação em terapia também cognitiva comigo. Excelente profissional e muito atenta às novidades, né? A Maria fala que infelizmente o tratamento particular é muito caro, né? Maria, existem valores e valores, né? Eu particularmente sou suspeito para falar, mas eu não acho o tratamento psicológico, a psicoterapia cara, né? Claro que a gente tem que respeitar o bolso de cada pessoa e de cada indivíduo, né? Eu acho que às vezes, né, pelo amor de Deus, não é o seu caso, né, eu não sei, mas é só um exemplo aqui. Às vezes a gente não acha caro, sei lá, comprar uma bolsa, né, de X reais, porque está na moda e é muito legal, é muito bonito, ou uma blusa, né, que a gente compre, mas quando a gente olha para a terapia, a gente acaba achando caro. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também com esses valores que a gente tem tido a respeito do caro e do barato nessa sociedade atual e nesse momento atual da vida da gente. Eu entendo que assim a psicoterapia não é cara, né? Repito, tem valores e valores, né? Mas eu entendo que é um investimento muito importante para a vida da gente. No meu caso, né, os investimentos que eu fiz de terapia para mim mesmo foram os melhores investimentos que eu fiz em minha vida até hoje. E eu entendo que não vou conseguir encontrar um investimento maior até o último dia da minha vida, né? Eu tenho muito essa convicção aí comigo, tá?
Mas obrigado pela colocação, tá bom? E a gente tem os aparelhos também, né, do município, do estado, aí para quem não pode pagar, que com excelentes profissionais, né, que também estão à disposição das pessoas, né? Às vezes alguns lugares com filas de espera grande, às vezes alguns lugares sem filas de espera, porque muita gente acaba até às vezes não procurando, né? O Tiago fala aqui, qual é o perigo de abusar de substâncias ilícitas e também se automedicar para conseguir dormir sem nenhum acompanhamento profissional? Poxa, perigosíssimo, né, Tiago? Perigo de você ter um infarto do miocárdio, um AVC, um acidente doméstico, um acidente de carro, se envolver em alguma situação de violência, o perigo de você desenvolver transtornos mentais é altíssimo, o perigo de uma overdose, né? E aí os perigos são enormes, não é, João? Sim, sim. Inclusive, uma das coisas é o próprio surto psicótico, né? Que muitas vezes é o perder contato com a realidade e que algumas pessoas acabam tendo. Às vezes tomam calmantes em excesso e a pessoa perde a noção. Então, muitas vezes ela se torna agressiva e ela não se lembra disso. Então, extremamente perigoso. É verdade. Gente, tem bastante perguntas aqui, comentários, né? Muito aqui interessantes. Tem um comentário, tem uma pergunta aí acho que é do Felipe, viu, João? Depois, Uhum. depois a gente retoma aqui, Felipe, e a gente faz essa resposta para você, tá bom? E depois eu vou retomar aqui, gente, outras. Acho que ficaram poucas perguntas para trás. A gente retoma aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. A Maria, na verdade, vamos lá, eu acho que dá para zerar. A Maria fala que uma das grandes preocupações são as pessoas que moram sozinhas. Então, se vocês conhecem, né, gente, pessoas que moram sozinhas, liguem para elas, né, liguem mais vezes, façam chamadas de vídeo, né, estejam com elas, nem que, mesmo que virtualmente nesse momento, para a gente se cuidar, mas estejam com elas como vocês puderem estar uma mensagem no início do dia, no final do dia, uma ligação, uma chamada de vídeo, não é, João? João, o Felipe colocou aqui, ó, João e Marcelo, como fazer quando minha energia oscila muito? Tem dias que eu tenho ânimo para fazer as coisas, mas tem dias que eu não tenho forças para nada. Quer comentar um pouquinho, João? Eu acho que isso traz um pouco para a gente no próprio processo do. Não vou falar em específico, mas tem muitas situações até da própria depressão, né? Muitas vezes um estado depressivo, muitas vezes existe essa oscilação, como muitas vezes uma crise de ansiedade também tem. Por isso que às vezes é muito difícil conseguir fazer um diagnóstico preciso entre uma crise de ansiedade e muitas vezes um estado depressivo. Eu acho que isso aí é pano para uma outra live, mas muitas vezes essa oscilação ela tem muito às vezes a ver também com a própria organização do dia a dia, a situação de um grupo de apoio, da relação de um trabalho profissional, processo da medicação, né? Eu acho que é tentar visualizar e entender a situação como ela vai se oscilando. Não sei se você quer falar alguma coisa a respeito também, Marcelo. Acho que está muito bem falado, João. Acho que é isso. Acho que dá mesmo aí uma outra live para falar de ansiedade, para falar de bipolaridade, até mesmo, né? Dentro de oscilação e de alternâncias de quadros. Tem gente aqui agradecendo, parabenizando, muito obrigado. Gente, então deixa eu falar para vocês da próxima live, né? A próxima live vai ser entre mim e o psicólogo Fernando Ribeiro, nosso amigo, né, João? Uhum. Ótimo profissional. Ótimo profissional também, né? E nós vamos falar na próxima terça-feira, às 20 horas, desculpa, sobre consumo de álcool, né? Esse aumento do consumo alcoólico que a gente tem observado
em tempos de isolamento, tá bom? Então, esse é o tema da nossa próxima live, esse é o convidado, né, o psicólogo Fernando Ribeiro, lá de Itapetininga, nosso amigo, para a próxima terça-feira, às 8 horas. Nós divulgaremos tudo certinho depois, tá bom, gente? Gente, queria fazer um convite para vocês. Nós temos um blog, nós temos um site, tá? É www.clinicamarceloparazzi, tudo junto. Parazzi escreve com ZZI, né? 2 Zs de Zabumba e I. Então, www.clinicamarceloparazzi.com.br. Dentro do site, lá na parte superior, mais à direita, tem lá um íconezinho escrito blog, tá? É só clicar ali que vocês entram no nosso blog, que todo mês tem novidades. Lá tem vários materiais e vários artigos referenciando a depressão. Não só a depressão, lá a gente tem dependência química, a gente tem ansiedade, a gente tem muita coisa, a gente tem Covid, tá? Tem muita coisa lá e todo mês tem material novo lá. Então acessem o nosso site, né? E se informem lá do que vocês gostarem, do que vocês quiserem, tá bom, gente? E aí, gente, João, cara, muito obrigado pela participação nessa live, viu? Parabéns aí pela sua explanação, pelo seu profissionalismo, muito obrigado pela nossa parceria junto lá na Clínica Marcelo Parazzi, viu? Gente, muito obrigado a todos vocês pela presença, pela participação, tá? Por estarem aqui, seja como espectadores, seja como participantes nos comentários e nas perguntas, né, nos agradecimentos que vocês estão mandando aqui para a gente, que eu já não estou conseguindo ler agora, mas eu vou ler depois, viu? E, João, quer fazer um pouquinho aí dos seus comentários finais? Sim, agradeço, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, obrigado a todos que participaram. Né? Eu acho que essa live a gente conseguiu trabalhar sobre esse assunto tão polêmico, né? E depressão não é frescura. Eu acho que essa é a parte mais importante, por isso que a gente tem que levar, acho que, tão a sério esse assunto. Tá bom? Obrigado, valeu por tudo e obrigado para todo mundo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, gente. Gente, tem gente que está entrando agora, né? Obrigado, viu, por entrar, pela presença. E essa live agora eu vou subir lá para o History, vai ficar 24 horas lá no History. Vamos ver se o pessoal da agência conseguiu gravar, se eles conseguiram gravar. Depois a gente vai subir para o canal lá do Marcelo Parazzi no YouTube também, tá? Gente, um grande abraço a todos. Quem quiser assistir a live, vai lá para o History. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. João. Até mais. Até mais.